Agora, o Geiger, você falava da democracia jovem. Vamos voltar então para esse tempo aí do período do primeiro presidente eleito pós-ditadura, né? Que agora está havendo uma fria. Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment por acusação de corrupção. E agora o STF a maioria já formou, né? Dos ministros do STF já formou a maioria para condenar o ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento não foi concluído ainda. Ele, inclusive, pode ir para prisão comum, né? Se ele for de fato, depois que for concluído o processo. Só que assim, se alguém pedir vistas, eu não atualizei ainda para saber, se alguém pedir vistas, o processo está próximo do prazo de prescrição. E aí o Fachin, que é o relator, votou pela condenação por uma pena de prisão de 33 anos, 10 meses e 10 dias. Mas aí isso vai depender dos outros ministros para eles decidirem qual que vai ser o tempo mesmo. Aí eu queria falar e relembrar um pouquinho desse personagem tão simbólico na nossa política brasileira. E aí você olha, nossa, mas ele sofreu impeachment por acusação por corrupção. Por uma Elba, né? Por um carro, né? Na época. Carrinho, né? Olha o quanto a gente evoluiu, né? Saiu de um impeachment por causa de uma Elba, um carro popular, para 29 milhões, que acho que é a última denúncia, né? A inflação foi alta nesse sentido. Mas é curioso, né? É interessante da gente analisar, assim, essa mesma figura passando por esse processo. Do Collor? O Collor decadente, né? Ele surgiu do nada, com um saco roxo, como ele falava. Surgiu, assim, como uma opção para segurar o Lula na eleição, na primeira eleição democrática, digamos assim. E ele foi eleito, ele falava bem, ele era jovem, né? E ele andava de jet ski, que era uma coisa na época, nos anos 80, um símbolo. Essas coisas bregas que tem até hoje, né? Total, nossa. São símbolos de que você é rico, jovem, poderoso, fodão. E foi uma catástrofe, inclusive ele roubou o dinheiro de todo mundo na época, né, com aqueles planos. Só que ele roubou dizendo que era um plano econômico. Né? Mas estava roubando no sentido, não que ele ficou para ele, mas no sentido que ele tirou o dinheiro de todo mundo, que era um experimento com a população. Agora, a essa altura do campeonato, hoje, o Collor, me parece, dentro do jogo político, uma figura absolutamente não importante. Não. Né? E aí às vezes eu fico com a impressão, quando a gente vê o noticiário, de que o Brasil hoje, a gente continua sendo roubado na rua, celulares, carteira, as pessoas continuam sendo sequestradas, sequestro relâmpago. Outro dia, semana passada, eu fui assaltada na frente da minha casa com uma arma na cabeça para o cara levar meu celular. Então, essa história de phishing, esses golpes e fraudes na internet corre solto, né? E agora, de repente, parece que o Brasil vai ser colocado em ordem prendendo o Collor. Eu não estou nem dizendo que ele não merece ser preso. Eu não tenho dúvida que em alguma medida sim. Mas eu tenho dúvida quantos são os políticos que não merecem. Se você resolver botar isso tudo em fila, né? Mas, sem dúvida nenhuma, hoje eu acho que há uma coisa assim, recentemente, inclusive, o ministro do STF falou para mostrar para as plataformas, com essa história da regulação, que eu sou daqueles que põem as barbas de molho com relação a isso, né? Não há nada que me prove que eu devo ter menos o governo do que as plataformas. Nada me prova isso. Inclusive porque o Estado, no nosso caso aqui imediato, ele tem chance de causar problemas na nossa vida muito mais do que as plataformas de forma imediata. Mas isso é uma outra coisa. Diz que o Brasil não é um país sem lei. Como o Brasil não é um país sem lei? Aqui no Brasil continua a funcionar a máxima muito antiga. Para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Então, se você em algum momento cair em desgraça num certo vácuo, né, você pode descer a ladeira e de repente virar assim o maior criminoso do mundo. Estou dizendo que o Collor não tenha problema. Mas o que eu quero dizer é que assim, cria-se uma espécie de bolha. Sabe bolha da internet? O Brasil hoje vive uma bolha que é a seguinte: nós vamos fazer o país todo ter lei e vamos fazer tudo funcionar, o que seria bom, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Mas, no entanto, o crime continua solto. A vida continua sendo insegura. Não há nenhum sinal que isso vai mudar, porque não vai mudar mesmo, né? E então, de repente, se criou uma bolha
que é a bolha judiciária, assim, onde parece que o Brasil vai virar um país, sei lá, a Suíça. Vai trabalhar com clichê, é claro. Então, eu acho que eu não acho que o Collor vai parar na cadeia dessa forma, né? Vai ficar 33 anos e tal. Essa questão de pedir vista e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito interessante que o país está pegando fogo e, de repente, um personagem decadente, datado. Não é nem importante o estado dele, porque hoje quem manda no estado é o Renan ou é Lira. Né? De repente, ele vira uma figura super importante. Estou falando isso do ponto de vista da apreciação política, não do crime enquanto tal. Sim. Né? Que ele, de repente, vira um assunto. Imagina se o Collor imaginou que ele ia virar assunto a essa altura, se comparar ao que ele foi no passado, né? Sabe o que é engraçado? Essa pauta rolou a semana passada. Não foi, Tainá? A Tainá que ajuda a gente aqui. Aí, o Collor foi condenado, não sei o que, por maioria e tal. Aí eu falei, gente, mas eu tô pensando aqui, o que a gente vai falar sobre Collor? Sobre a condenação do Collor? Porque assim, de fato, né, já foi. Eu trouxe aqui hoje também porque eu acho que seria legal para você dar o contexto e tal, para falar porque tem um contexto também que fica muito difícil de fazer dentro de casa, que também, de alguma maneira, foi... dito isso pelo Lula em campanha, que ele também está do lado do combate à corrupção. Então, às vezes, surgem nomes como esse para entregar ali para a audiência, né, os gladiadores. Estamos prendendo corrupto. Isso, olha só, o nosso governo prendeu um corrupto. Então, estamos prendendo a corrupção, somos contra a corrupção. Então, tem um pouquinho de justificativas, né, e narrativas que se criam. De novo, não acho que isso é um mistério, então com as provas, não avaliei as provas, que aí parece que em tudo que foi avaliado tem provas concretíssimas ali sobre mas nesse as caso denúncias. Até entendo, mas nesse caso é o judiciário, né? Exato. Que define isso, né? Sim. Mas o ponto é aquele que se perguntou, tipo, é o porquê. Por que isso aparece agora? Né? Então, sempre que hoje eu era talvez um pouco mais infantilizado para a política até alguns anos atrás, hoje eu sempre faço uma divisão mental entre por que isso está acontecendo agora, o que está acontecendo agora e por que isso está acontecendo agora. Porque, em geral, no mundo político, a política é natural disso. Você puxa uma CPI, você puxa uma exposição. Então, agora, de repente, o cara da Lava Jato, ali, que era o Lula 22, né? 2022, saiu agora com denúncias. Então, como que as coisas vão aparecendo e saindo da política, né? Tem pessoas que a gente esquece e querem ser esquecidas. Ele acho que acordou um belo dia e falou assim, pô, mas por que lembraram de mim? Acho que foi bem assim um pouco... Lembraram de mim mal, meu pior momento. Meu pior momento, sem dúvida nenhuma. Bom, tanto é que nem rendeu muito debate o Collor. O Collor, enquanto tal, não, mas eu acho que uma coisa importante é que no Brasil a gente tem uma coisa engraçada que é assim, você tem corrupto com pauta social, né? Você tem corrupto, você pode ter pessoas envolvidas em corrupção que combatem a corrupção no plano político. Então a gente é um país criativo. E hipócrita também, né? Também. Bom, isso faz parte da política. Você sabe que quando a democracia surgiu em Atenas, seu auge foi o século V a.C., a Atenas de Péricles. A democracia surgiu em Atenas depois de um período da Grécia de completo caos, né? Tinha acabado a monarquia, os gregos estavam completamente desorientados e as grandes famílias, das quais, por exemplo, entre elas a família do Platão, que era uma família superpoderosa, elas disputavam o poder. Né? E a democracia surgiu, pela necessidade de se criar leis, né? E dois, que esse processo de criação de leis fosse um processo que contemplasse interesses de múltiplas famílias poderosas dentro de Atenas. Então, a divisão de poder que gerou a democracia foi uma tentativa de você acomodar interesses múltiplos e conflitivos dentro de um regime em que se criasse alguma espécie de rodízio em quem mandava agora, quem mandava depois, e a aceitação desse rodízio é que caracterizava, então, essa divisão do poder. Uma coisa que a democracia ateniense criou é a palavra como poder político. Você vai na Assembleia, você fala, você tem retórica, você mente, você cria acordos. A democracia ateniense ela era cheia de fraude, conspiração,
mentiras, certo? É muito longe daquela ideia que os atenienses todos maravilhosos se reuniam. Você está falando de uma cidade mais ou menos no século V, cerca de 100 mil habitantes, grosso modo. 25 mil eram cidadãos. O resto era mulheres, que não era, crianças, estrangeiros e escravos, obviamente, que não era cidadão. Mas esses homens, então, cerca de 25 mil, por onde girava o poder de Atenas, a democracia era extremamente confusa. Ela sempre foi confusa. O próprio Biden falou quando ganhou a eleição: "Democracy sometimes is messy." Quer dizer, é confusa. Hoje ela é confusa, inclusive, porque tem redes sociais, tem mais gente falando, você tem uma tendência a aumentar a visibilidade das coisas. Em Atenas era um quarto da população que estava disputando o poder. Mas então, e esse sistema, né, que a gente tem hoje, que tem o executivo, o legislativo, o judiciário, até a gente estava falando aqui que o judiciário muitas vezes acaba atropelando o legislativo, porque, enfim, a demora mesmo, né, do legislativo faz com que o judiciário resolva algumas questões. E o executivo numa situação muito dependente do legislativo. Essa relação, ela é normal, ela é saudável? É assim que tem que funcionar, ou o Brasil que precisa melhorar? Não, enfim? não é. Isso não é um problema. A priori, isso necessariamente não é um problema. Isso é um problema quando um governo, o executivo fraco, precisa de muita corrupção para fazer negociação. Uhum. Aí é um problema. Mas essa divisão de poder é uma coisa razoavelmente existente. Por isso que ele falava de semipresidencialismo. Quer dizer, o Bolsonaro era um presidente que não conseguia governar. E o Lula está com medo de repetir o mesmo papel, de ser um presidente que não consegue governar. Porque ele depende muito de um Congresso que não é a favor dele, onde ele não tem maioria. Então ele está o tempo inteiro sendo checado. Agora, uma coisa que eu queria voltar, que você falou, Marcelo, assim, em tese, o que deveria produzir freios ao judiciário é, primeiro, o fato dele ser indicado pelo governo, né, executivo federal. Sim. Depois ele ter que passar por sabatina do Senado, como é nos Estados Unidos, e nessa medida ele poder ser negado, que no Brasil nunca acontece, né? Uhum. Mas ele poder ser negado como candidato. Então, o judiciário, numa condição como essa, ele está sempre, de alguma forma, mediado pela política, né? Hoje em dia, o judiciário está inteiramente atravessado pela política no Brasil, muito claramente, né? Agora, se você pega, por exemplo, um caso que a mídia tem coberto, agora está mais quieto, que é o caso de Israel. O conflito que está acontecendo em Israel entre o governo de Bibi Netanyahu e o Supremo de lá, né? Que é muito forte o Supremo. E ele quis passar uma lei, a tal reforma, em que o parlamento tem 120 cadeiras, que por um voto a mais, 61, eles poderiam derrubar uma decisão do STF de lá. E, assim, isso é a ponta do iceberg que gerou tanta briga, que vai diminuir a autonomia do Tribunal Supremo de Israel. Mas tem uma coisa que é o seguinte: dentro do pacote existem outras discussões. Uma delas é de que o parlamento Israel possa indicar pessoas para o Tribunal Superior. Porque em Israel, primeiro, não tem Constituição. Então, não tem nem uma Constituição que sirva de parâmetro. Não que vai resolver 100%, né? Não resolve, mas ajuda. Política é sempre você tem igual acabou, é um primeiro limite. Bom. Tem que ter um primeiro limite. E depois que lá o Supremo meio que se multiplica por si só, eles mesmos vão se indicando, e então virou um poder completamente à parte, que toma decisões completamente diferentes do executivo, né? E do parlamento enquanto tal. Outra coisa é o seguinte: a população israelense hoje, ela cresce muito numa direção à direita, que não é só lá, inclusive numa população religiosa significativa, porque eles têm muito mais filhos. Uhum. A mulher secular em Israel tem muito mais filhos do que a mulher secular no Ocidente. Deve estar por volta de 2,5 filhos por mulher, que é alta, secular. A religiosa está com 6, 7, 8. O que significa isso? E esses religiosos normalmente votam mais conservadoramente. O Tribunal Supremo representa uma população secularizada, bastante pouco religiosa e muito ligada a movimentos progressistas de comportamento. Então você tem uma tensão entre um poder que representa uma certa elite,
E do outro lado, uma população que olha cada vez mais para querer representantes que sejam mais conservadores. E Israel tem um problema a mais, que é o problema da guerra contínua, né? Isso é outra história. Sim. A contínua ameaça. Nossa, Mas é um laboratório para a gente comparar difícil. essa questão do judiciário, né? Do Tribunal Superior nos países. De como funciona, né?